Muito boa tarde, gente boa, tá começando o Globo Esporte, a semana tá começando bem. Amanhã tem Brasil e Bolívia ao vivo na Globo, hein? Se liga no horário, 8h30 da noite, para não se perder, um pouquinho mais cedo que costuma ser os jogos da noite. Marcelo Correge, hoje a galera já parte para Bolívia, deixa eu conversar com ele aqui. Hein, Correge, ainda tá em Teresópolis, né? Curtindo o friozinho de Teresópolis, agora a seleção vai para altitude. É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O último treino da seleção brasileira aqui na Granja Comari começou por volta das 10 da manhã, acabou agora há pouco. Nesse momento, a delegação está almoçando. Por volta das 2h15 da tarde, os ônibus deixam Teresópolis rumo ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, de onde seguem para Santa Cruz de la Sierra. E aí o Brasil fica lá, nessa cidade, a 400 metros de altitude, até 4 horas antes da partida, quando vai para El Alto, a 4.150 metros de altitude. Informação importante sobre o treino que acabou agora há pouco. O repórter do GE, Bruno Cassus, conseguiu apurar o time que treinou com o Carlo Ancelotti. Tem Alisson no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique. No meio-campo tem Andrei Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. E no ataque, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Portanto, só 3 jogadores que foram titulares contra o Chile na quinta-feira no Maracanã. Antes disso, teve a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, que já tinha dito que faria muitas mudanças, mas falou também sobre a altitude da Bolívia. Uma novidade para ele. Eu não tenho muita experiência nisso. Só uma vez no 86 joguei o Mundial, mas temos que considerar que o equipo nacional de Brasil jogou aí muitas vezes e muitas pessoas que trabalham agora aqui têm experiência. A ideia que temos mudar um pouco a estratégia, sim, e também alguns jogadores. Líder, Flamengo se preparando para enfrentar o Juventude domingo pelo Brasileirão. E olha que legal, Arrascaeta e Varela já estão de volta. O Uruguai liberou a dupla antes do fim da data FIFA. O Arrasca está 100%, meteu o gol, jogou bem, foi super elogiado lá pelo técnico Marcelo Bielsa. E o Varela também mandou bem, mas teve um quadro de pubalgia. Vai ser avaliado, então, pelo departamento médico do Flamengo. Tomara que não tenha nada demais, né? Olha, cada time tem os seus protagonistas e o Flamengo recebeu uma excelente notícia. A seleção uruguaia liberou mais cedo o Arrascaeta, craque do time, junto com o Varela. Eles já estão à disposição do Felipe Luiz para o Mengão seguir a sua caminhada rumo a títulos. Depois de 4 dias de folga, o Flamengo voltou aos treinamentos de olho na retomada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o rubro-negro entra em campo diante do Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em busca de se manter na liderança do campeonato. Uma vitória no fim de semana significa muito mais do que apenas os 3 pontos para o Flamengo. Isso porque já são quase 30 anos da última vez em que o time carioca saiu vencedor do estádio Alfredo Jaconi. O ano era 1997 e o rubro-negro venceu por 1-0 com um gol contra de Rodrigo. De lá para cá foram 13 jogos, com 7 vitórias do Ju e 6 empates. No último encontro entre eles, no Jaconi, vitória de virada dos mandantes por 2-1. Para tentar encerrar este jejum, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que tem de melhor. Jorginho está recuperado das dores que o tirou do último jogo e deve ser titular. Dos 3 uruguaios convocados para o período de data FIFA, 2 já estão de volta. O meia de Arrascaeta seria preservado na última rodada em 3 seleções e por esse motivo teve a liberação antecipada. Já o lateral direito Varela apresentou um quadro de pubalgia e vai ser reavaliado pelo departamento médico do Flamengo, que agradeceu a colaboração dos uruguaios. Caso não tenha condições, Varela se junta ao chileno Eric Pulgar. O volante se recupera de uma cirurgia no pé direito e pode voltar a treinar com os demais companheiros ainda neste mês. Com 47 pontos na tabela do Brasileirão, o Flamengo abre uma semana com os próximos dias livres, apenas para treinamentos. Algo incomum na atual temporada. Só pra vocês terem uma noção, o Bigode vai me ajudar com os números de campo e bola. Depois que o Arrasca começou a te seguir, foram quantas assistências e quantos gols? Foram 4 jogos, 4 gols e 2 assistências. É uma folga que ele não esperava. Exatamente. Ele jogou tanta bola no primeiro jogo, mas tanta bola, deu um bico, quase arrebentou a rede pra fazer um gol, que o treinador dele falou, o Bielsa, né? Isso. Falou, vai descansar. O cara ganhou uma folga, pô. Agora,
Varela também liberado. Mas aí já é um pouco diferente. Pubalgia. Né? Isso. Só que pubalgia o cara tem que ficar... Não pode entrar em atividade. Nenhuma. Não pode fazer aquelas coisas, não. Não pode atrasar a virola. Fernandão, você queria fazer uma deferência a um grande profissional que está fazendo um grande trabalho com a Rasca, né? Porque não é à toa que o Rascaeta está tendo essa performance física e aí acaba, consequentemente, fazendo com que ele tecnicamente consiga desempenhar o que ele tem feito. E deixando a Fla-Press feliz. Isso aí, não só no Flamengo, como na seleção uruguaia. O próprio Bielsa já falou do trabalho. Para quem não sabe, houve meio que um intercâmbio, né? O preparador físico, nosso amigo, o Diogo Linhares, vulgo Oliver, como o GV chama, né? E um fisioterapeuta, Lania Neves, que trabalha no Flamengo já há algum tempo, eles foram até o Uruguai, né? Conheceram todo o centro de treinamento da seleção uruguaia, fizeram esse meio que intercâmbio para entender como seria a melhor forma de cuidar do Arrasca aqui. Tudo sobre a batuta do Felipe Luiz, que também autorizou ser feito assim. E não é à toa que o Arrasca tem performado da forma que está performando. O Diogo tá bem, o Diogo ajudou muito esse processo do Arrasca, o Diogo Linhares. E realmente, se você encontrar na rua, você acha que é o Oliver, do teste de fidelidade. Você, jovem, geração Z, você não sabe o que é isso. Isso é uma das maiores relíquias da TV brasileira. João Kleber, Marcinha Imperator, nossa ídola nacional, e Oliver. Isso... Era tudo armado? Era, mas a gente ficava até de madrugada porque pagava um monte de lancinho ali pra gente. Tem que falar pra eles, quando forem ver, tem que estar preparado. Não pode chegar desavisado, senão vai ser depois surpreendido. de uma carreira meteórica, Oliver eu não sei, mas o Diogo Linhares faz o cosplay do Oliver. Beijo pro Diogão, fazendo muita gente feliz, né, GV? Ave Maria! Eu tenho... Me deixa quieto, senhor! Dá-lhe bicuda na cara do cão. Vini, pra onde, Vini? Vamos falar de Eric. Eric, em setembro, já pode jogar. Eric Pulgar. Mas não dá, né, agora, porque o Jorginho tá bem demais, né? Não, mas é importante tê-lo de volta. Acho que esse mês vai ser aí... Não sei se o último mês, mas certamente são os últimos momentos dele nessa lesão. Ele teve que operar o 5º metatarso depois de uma lesão no pé direito. E tá se recuperando. Até mesmo pela previsão, ele tá... Pelo que a gente tem visto, ele está voltando um pouquinho antes. A expectativa é que, nesse mês ainda, ele consiga voltar a treinar no campo com os demais companheiros. Segundo o próprio Pulgar, ele já não sente mais dores, está começando a pegar um pouco mais de peso. Então, a expectativa é muito grande. O próprio Felipe Luiz, antes da pausa para a data FIFA, ele foi questionado sobre esse período sem jogos, como ele planejava, o que fazer com esse time. E foi questionado sobre os jogadores lesionados e falou que é um período importante para tentar recuperar o Pulgar, que pode ser, né? Muita gente falou do jogo contra o Estudiantes, acho um pouco difícil ele estar disponível, mas assim, é um cara que quando voltar vai elevar ainda mais o nível do meio-campo do Flamengo, né? Porque hoje Jorginho e Saúl são titulares, mas você tem o De La Cruz, que foi muito bem, você tem o Pulgar, que quando voltar certamente vai brigar pela titularidade, ainda tem Alan, Everton Araújo, enfim. GV, só para completar o que o Flavinho falou para a galera de casa, isso eu posso falar por experiência própria. Eu quebrei a base do 5º metatarso também. É o dedinho medindo o pé, né? É a extensão do osso, né? Normalmente pode acontecer por alavancas, né? Faz assim na mão, faz assim. O contrário, é mais fácil de ver. Roda a mão. Aqui, assim. Aí. É aqui, ó. Esse é a base do 5º metatarso. O Neymar também teve uma lesão dessa. Isso, teve. Acho que o Neymar quebrou os dois, eu acho, um de cada pé, se eu não me engano. E aí, comigo, né, você coloca um parafuso e espera cicatrizar. Não sei como foi feita a operação do Pulgar, só que você precisa esperar um tempo para aquilo cicatrizar, para você começar a pegar o movimento, e dói mesmo, porque é um corpo estranho que tem que se readaptar. E isso muda. O peso do corpo todo. Isso muda um pouco da biomecânica, né? Por isso tem que ter um cuidado maior para você não ter outras lesões provenientes da adaptação do seu corpo com relação a essa lesão que aconteceu ali. E é importante ter cuidado com ele, porque é um cara importantíssimo. Como e, Fernandão, isso é muito verdade. Toda vez que a gente está com uma lesão, a gente tenta compensar, até você mesmo no dia a dia, compensar, vou pisar ao contrário, sobrecarga ali, sobrecarga ali. E os fisioterapeutas, os médicos, eles falam uma coisa que é interessante, que o corpo humano é uma máquina perfeita, até porque ela vai se adaptar à melhor forma possível de proteger aquilo ali. Quando você protege um lugar, você acaba sobrecarregando os outros, como o GV acabou de falar. O Vini falou aqui, meu pai quebrou o 5º metatarso, foi atropelado por uma bike elétrica em Copacabana. Eu já tava achando que foi o Bigode, que ele conta essa história do nada no meu ouvido. Eu falei, cara, tem alguma coisa a ver. Não, o pai dele tem um probleminha lá em Copacabana, acho que foi a segunda vez que teve um problema desse lá. O Vini também, mas ele só o parafuso, não foi no metatarso, não. Foi no cotovelo. Lembra o cotovelo que você tá com aquele problema que você falou aqui?
Ah, vagabundo. Bom, é assim, eu acho que é um momento diferente. Os clubes tiveram tempo para treinar agora, com essa parada técnica. No momento crucial, o Vasco, por exemplo, enfrenta o Botafogo que oscilou, é um clássico, então assim, tiveram tempo para trabalhar. O Flamengo, que ganhou uma folga forçada, né? Pelo Atlético Mineiro, teve tempo para trabalhar. A sensação que eu fico é que esse pós-parada da seleção, o bicho vai pegar, que vai definir ali o caminho de quem vai ficar e de quem vai de arrasta, principalmente no Campeonato Brasileiro. Até porque a partir de agora, meu amigo, é jogo atrás do outro. Não tem mais quarta, domingo, ainda mais para os times pro Flamengo, que não está na Copa do Brasil, por conta daquela mudança do calendário, já vai ser jogo quarta e domingo? Qual é o jogo atrasado mesmo? Flamengo Sport. Contra o Sport. O Fluminense tem um jogo atrasado contra o Mirassol também. Flamengo é lá na ilha, né? Do Retiro. Eu acho que é lá. É fora. É quase certeza. Então, assim, um período importantíssimo. A gente reclama muito que os times aqui não tem tempo. Agora que eles tiveram, a tendência é que eles voltem melhor. E o André tocou num ponto muito, muito interessante, Mauro, sobre mesmo com pouco tempo de trabalho profissional, analisando os outros treinadores também do futebol sul-americano, não só do futebol brasileiro, das 19 equipes, né, que estão aí no campeonato, dá para perceber uma consistência, né, no trabalho do Felipe Luiz, e que ele tem ideias, tem estratégias, tem muita coisa para explorar e para evoluir. E eu tinha te perguntado lá no início sobre como ele pode aproveitar a data FIFA. Queria ouvir sua análise sobre dinâmicas. Por exemplo, o que o Felipe pode aproveitar nesse período de uma dinâmica ofensiva ou de uma dinâmica defensiva para evoluir, pensando aí nesse momento, né, que o Flamengo não vai ter tempo de treino. Se tem algo que você faria de análise diferente aí do trabalho dele? Sem o Plata, sem o Arrascaeta, sem o Samuel Lino, não dá para fazer muita coisa, não. Ele passou esse tempo todo sem esses caras. Aí agora o Arrascaeta volta, mas o Samuel Lino e o Plata não voltam. Ele vai receber os jogadores na quarta, ele vai ter esses caras em condição na quinta-feira. Na prática, vai funcionar como se tivesse, sei lá, tivesse jogado na terça um jogo de Libertadores e vai jogar domingo um jogo do Brasileiro. Para preparar para esse jogo. Ele ficou sem os jogadores, não adianta muita coisa. Sabe? Ele pode fazer uma série de simulações com outros atletas, mas ele não tem os caras que são titulares. Eu citei 3 titulares com ele no ataque. Os 3 estão fora. Um voltando agora, que é o Arrascaeta, mas sem os outros 2 e voltando numa situação que chega hoje, vai treinar amanhã, aquela coisa toda. Enfim, data FIFA. Ela arrebenta mesmo. Não tem jeito. E o Varela ainda voltou com uma pubalgia. O Cruzeiro perdeu o Caio Jorge. Vocês viram lá o que aconteceu com o PSG? O Doué se machucou no jogo contra a Ucrânia. Primeiro tempo. Aí ele sai. No intervalo entra o Dembélé. Aí o Dembélé se machuca aos 37, 38 minutos. Sai machucado. O primeiro fica fora 4 semanas, o segundo fica fora 6 semanas. É coisa linda. O PSG mandou até um documento lá para a Federação Francesa protestando, alegando que eles não seguiram como deveriam as recomendações médicas do clube, né, para os cuidados que os jogadores deveriam, com os quais eles deveriam ter, né, com os jogadores. Então, não dá para fazer tanta coisa assim. É um período longo em que ele não tem jogadores-chave. Isso acho que inviabiliza que ele possa fazer algo mais profundo. Ele pode estudar, trabalhar, ensaiar, simular com outros jogadores. Ele pode ter aproveitado para fazer trabalhos mais específicos com jogadores em baixa, que ele vai precisar, como o caso de Michael. Em algum momento ele pode precisar. Ele não tem o Bruno Henrique por 12 jogos, a priori, no Brasileiro. O Cebolinha, né, que até voltou aí bem e tal, mas certamente vai ser utilizado em algum momento. Então, talvez esse período possa ter sido bom para ele tentar trabalhar em cima desses jogadores. Uma atenção maior para os jovens zagueiros. Ele poderia ter aproveitado esse período para treinar, conversar, orientar, porque ele vai precisar uma hora. Você vê, agora não tem o Léo Ortiz. Se o Danilo tivesse machucado ainda, voltou recentemente, ele teria que usar um dos meninos ou colocar o Alexandre de zagueiro. Se o Alexandre tiver em condições, que também foi cortado da seleção brasileira machucado. Em suma, dá para fazer, acho que algumas ações muito pontuais, mas trabalhar o time é muito difícil. Você não tem jogadores que são titulares absolutos. Aí ele pode simular com outros, mas os caras que vão jogar na hora não estão aqui. Ou alguém tem dúvida de que esses 3 que eu citei não serão titulares contra o Estudiantes, por exemplo. Certamente vão jogar. Samuel Lino, Plata e o Arrascaeta. E provavelmente o Bruno Henrique.
né? Suspenso só no Campeonato Brasileiro. Se seguir a lógica do que vem pensando para os jogos da Libertadores, pressão alta, tentar vencer em casa, sufocar a saída de bola do adversário, ele vai de Bruno Henrique e não vai de Pedro, creio eu, contra os Estudiantes. E o Pedro, domingo, contra o Juventude, joga. Normal. Mas data FIFA não dá muita chance. Não dá muita chance. O cara trabalhar mesmo o time, tudo. O que ele teria seriam as semanas de Copa do Brasil, mas essas acabaram, empurraram lá para o final do ano, para dezembro, não vai ter também. Vai ter que se virar desse jeito.